desenvolva hoje, agora e todo sempre. É com imensa gratidão que nós que fazemos a Casa de Itagiba, a Federação Espírita Pernambucana, estamos aqui, unidos e reunidos em nome de Jesus. Eu queria saber por que todas as pessoas, e quase todas as casas espíritas, se sentam lá atrás com medo de ficar na frente. Aí ficam querendo ver, aí ficam assim. Isso acontece quando a gente vai para os seminários, que está lotado, né? Aquele que nós fomos lá na federação, que assistimos lá do nosso querido, da AME, né? Tem um irmão que estava lá com sua esposa. E aí quando eu cheguei aqui, me fez lembrar aquela situação sobre os anacéfalos, ou os encéfalos, ou os microcéfalos. Eles estão todos na mesma classificação. Alguns diferentes de outros, né? Então, o estudo que estava, quando eu cheguei, que a nossa querida Gil estava fazendo, foi sobre isso, né? É do livro do Esdras, né? E aí ele tirou, acho que dali daquele livro, No Mundo Maior, é isso? Eu acho que é No Mundo Maior. Quem souber que diga. Então, eu sou Kátia Gomes e faço parte da federação. E viemos hoje trazer algo, né? Como o mês é mês de maio, é um mês que se remete ao mês das mães, né? Ao mês de Maria, que se remete a um mês aonde a gente vai buscando essa proposta de compreensão, de estudo e de dedicação, porque eu acredito que muitas vezes as pessoas dizem: por que os espíritas falam muito sobre religiosos católicos? Porque na realidade a codificação, né, ela foi trazida por muitos espíritos católicos, muitos espíritos à época que o senhor Allan Kardec, junto com as irmãs Fox, nas mesas mediúnicas, nas mesas girantes, eles evocavam, e vinha muitos como Santo Agostinho, como tantos outros. Né? E aí eu quero também dar boa noite aos internautas, que a gente às vezes até esquece. Né? Boa noite, sejam todos bem-vindos, esses que estão em casa. E nós vamos falar sobre Maria. E aí uma coisa muito interessante, né? Quem sou eu para falar sobre Maria? Mas a gente tem que se fazer menor para poder alcançar aquilo que viemos alcançar. E, em alguns momentos, precisamos elevar um pouquinho o nosso padrão para poder a gente entender onde está a diferença do estudo, da dedicação. Não que eu seja estudiosa, que eu me dedique ao tema de Maria, mas que nós, todos nós, né, devemos, em primeiro momento, agradecer a Ave Mãe, né? Aquela bendita que és tu entre as mulheres. Então, quando a gente começa a trazer Maria, e aí eu vou trazer ela com uma fala do nosso querido amigo, irmão, João Nunes Maia, de Miramês, do livro Maria de Nazaré, que muitos já devem ter lido. Alguns não leram ainda. Se não leram, aqui tem a biblioteca e tem a livraria, né? Procurem esse livro para vocês lerem, é belíssimo. E a história de Maria começa 1000 anos antes dela reencarnar no mundo material. Ela faz uma limpeza na psicosfera daquele ambiente onde ela iria nascer. E essa limpeza ela faz com os espíritos superiores, ditos anjos e arcanjos, como Miguel, Gabriel, Rafael e tantos outros, como aqueles discípulos que viriam depois com Jesus,
com aqueles outros que estariam ali dando o suporte. Então Maria, ela fez um trabalho de limpeza na psicosfera que na Palestina, ali em Nazaré, em Jerusalém, em Belém, em Judá, em Israel, é leve, não é? Imagina se hoje é leve, imagina aquela época como é leve, era leve, não é? Então ela precisava limpar aquilo ali, para que Jesus depois pudesse vir, porque depois que ela viesse, Jesus viria logo em seguida, porque ela viria com pouca idade e ele já viria para o planeta, né? Então Maria fez essa limpeza, fez esse trabalho, e quando ela consegue identificar ali, e aí isso aí me chamou bastante atenção, ela consegue identificar, isso é espiritual, ela não está encarnada, isso é na psicosfera daquele ambiente ali, que tinha uma área. Essa área estava muito densa, pesada, como se fosse uma nuvem pesada. E essa nuvem pesada, ela sentiu que tinha algo diferente. Foi quando ela, aos poucos, foi diminuindo a sua luz junto com os espíritos e conseguiram adentrar aquela lona. É uma lona, não é? Fluídica, mas era densa, pesada, aonde ali tinha vários espíritos subjugados, espíritos que estavam ali sendo mantidos pelas trevas, os comandos das trevas. Então, eles eram ali, eram mentes perversas, sendo alimentadas por outras mentes perversas, para alimentar aquelas mentes que estavam ali encarnadas. Tamanho era a agonia, tamanho era a violência, né? Tudo aquilo que eles viviam ali era olho por olho, dente por dente, era muito pior. Era se você tem, é meu, e roubava e achava que era dono. Então, a gente, era uma época muito terrível. Então, Maria, fazendo todo esse trabalho, né? Isso não sou eu que estou dizendo, está lá no livro, Maria fazendo esse trabalho, limpando, chega o tempo dela reencarnar, né? E aí, quando ela reencarna, ela vai ser acolhida por Ana e Eliakim, que é o seu pai, né? Que é Joaquim, Eli para uns, para outros é Joaquim, porque são as traduções, né? Do judaísmo para o francês, do francês para o alemão, do alemão para o inglês, do inglês. Quando chega no português é uma mistura tão grande que quando a gente vai ver, está tudo misturado. Então, nesse sentido, ela foi sendo acolhida pelos seus pais, que eram pais que de fato vieram com esse compromisso. Mas, antes dela vir, os seus pais sonharam com ela. Lógico que não é o sonho que eu sonho, né? Que ali é um desdobramento de encontro de almas, encontro de espíritos afins, espíritos superiores. Então, quando eles recebem Maria em espírito no sonho, Eliakim e Ana, eles se ajoelham. E aí ela olha para eles e aí ela fica constrangida e logo em seguida ela se ajoelha para os seus pais e em extrema gratidão e reverência ela fica ajoelhada, né? E os 3 anjos espíritos superiores que a acompanhavam, eles trazem o que é necessário trazer. Eles trazem para os pais como deve ser a sua educação. E aí, Maria nasce e aos 7 anos de idade,
Eu estou fazendo bem rápido, viu? Maria nasce e aos 7 anos de idade, Maria começa a se mostrar um espírito muito diferente. E ela conversava, não é, com aqueles sacerdotes essênicos daquele lugar. E ela batia altos papos. E era temas muito altos e ela alcançava todos. E além de alcançar, ela ainda deixava eles em maus lençóis. Hoje a gente vê esses espíritos assim, um bocado, né? Já está chegando, né? Tudo bem que não vem da estrela de Sírios, mas já são espíritos que têm uma bagagem e que vêm para nos auxiliar e que vêm para que nós eduquemos na moralidade. A moralidade cristã. Que foi isso que os seus pais, preocupados como iria educar aquela menina, e aí eles procuram o pai Muni, ou Munir, como vocês queiram, que é um velho ancião da comunidade essênica, aonde esse templo, digamos que fosse como esse aqui, eu imagino que deve ser, que lá no final não tem aquele jardim, então lá no final tenha um jardim e tenha uma cascata. E aí ela recebeu, né? E essa é engraçado que isso me veio aqui agora, assim. E ela recebeu, Pai Munir recebeu ela e seus pais. Aos 7 anos, eles foram. E aí ela precisou ser educada moralmente por esses espíritos. E aí, de onde vêm esses espíritos, hein? Os essênicos, né? Os essênios. De onde vêm eles? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem na introdução falando sobre eles. É um estilo nazarenos, mas não são os nazarenos. Então é muito interessante porque ela é judia, mas ela não, os pais não derrogou a lei judaica, mas precisava dar uma educação espiritual, verticalizada, não horizontalizada. Apenas. E aí é quando Maria passa um período e ao sair, não é, de lá, ela, tipo um convento, ela ficou internada, mas os pais visitavam ela o tempo inteiro, assim, o tempo que poderia ir. E aí, quando ela fez entre 11, 12, 13 anos, ela foi retirada desse lugar pelos seus pais. E, um belo dia, eles chegam, seus pais, com Maria, para agradecer toda a educação de alta envergadura moral que ela havia recebido. Por quê? Porque eles não sabiam que eles seriam os avós, né, do Salvador. Quer dizer, eles sabiam, eles só não podia ainda, mas dentro de cada um de nós não tem uma coisinha chamada consciência. Então, com certeza, se eu tenho consciência de algumas coisas que eu fiz no passado, eles, como espíritos superiores, claro que tinham consciência de que algo especial estava por acontecer e que sua filha era um ser especial. Claro que eles sabiam, e claro que o pai Munir, ou Munir, aquele ancião, digamos que seja um médium tipo Chico Xavier, ou mais, né? Que tinha uma mediunidade de clarividência, de evidência, de tudo que imagina, ele com certeza preparou esses pais para preparar Maria. E aí Maria, quando chega novamente nesse templo, fica olhando e ela vai lá para o final. E aí ela vê várias imagens perante o seu olho espiritual. E vê vários espíritos superiores andar naquele ambiente com as túnicas nupciais, com aquelas túnicas nupciais da fé, né? A nupcial é por causa da fé. Mas aquelas túnicas que seriam túnicas mais claras, né? E aqueles homens e mulheres muito fidedignos. E ela olhava e ela sentia como se tivesse uma familiaridade com aqueles espíritos.
E aí ela vai indo para o final, quando ela chega no meio, que ela vê aquela fonte, e ela olha, ali não tinha peixe, não tinha nada, mas ela via peixes, ela via cristais, ela conversava. E o jovem, já numa certa idade, lá no final olhava para ela e ficou meio que encantado com aquela beleza. Uma beleza estonteante, diferente, porque a beleza do espírito é de dentro para fora, né? Então, e aí ele ficou assim, os seus pais vão embora, agradece, e o pai Muni chama aquele jovem. E ao chamar aquele jovem, ele diz: você viu aquela jovem menina? Sim, muito bela, diferente. Pois é, ela é Maria, a filha de Joaquim e de Ana. Aí eles: nossa, aquela é Maria, já cresceu, já. E aí não falou mais nada. Outro tempo volta Maria com seus pais e é quando ela encontra que dá de cara e esbarra com José. E esse jovem é José. E José está literalmente como guardião daquele templo, porque ele que limpa, ele que arruma, ele que organiza as cadeiras, ele que faz todos os reparos. Ele tinha a sua carpintaria, mas ele tinha o momento de trabalho. Olha a diferença. Judeu, não deixava de ir para a sinagoga, não deixava de fazer, mas ele tinha o tempo de praticar a caridade, diferente dos outros. Olha onde estava a mensagem que Jesus precisava receber, não é? Então, é quando eles se encontram e aí a vida deles começam a ter uma vida conjugal. Antes de conjugal, Maria recebe, né, o anjo da Anunciação. E quando ela recebe esse anjo, ele fala para ela, né, esse anjo, antes dele ir a Maria, ele vai a José. E ele fala para José que Maria iria conceber no seu ventre aquele que viria para trazer o maior sentimento transformado em prática. Né? Ele não falou assim, falou com as palavras dele daquela época, eu não estava lá para ver, nem ouvir. Então a gente tem que traduzir e contextualizar para os dias atuais. E aí é quando José fica, mas como eles? E ela conceberá no seu ventre um Salvador. E você, ou vós, será aquele que vem para tomar conta dela e de Jesus. Ele não disse Jesus, ele disse do Salvador. José ficou meio contrariado, como quem diz: ué, como é que vai ser se a gente nem casou ainda? E como é que vai ser essa situação? Mas ficou calado. Só que na cabeça dele ele já estava pensando, maquinando como todo homem, toda mulher, antecipado, pegando a cabeça e trabalhando os pensamentos acelerados, né, de como iria descartar aquilo ali, porque não ia levar uma fama sem ter deitado na cama. A ideia era essa. E é quando Maria recebe a visita do anjo. E o anjo, ele fala para ela na primeira saudação, que a primeira saudação que é dada a Maria, foram duas. A primeira saudação foi dada a Maria, foi através do anjo Gabriel. Todos nós sabemos que está lá no Novo Testamento e tal, mas é bom lembrar, né? A primeira saudação é do anjo Gabriel, quando foi anunciar a Maria que fora escolhida para ser a mãe de Jesus. E aí ele diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aí Maria deve ter tomado um choque, como quem diz. E aí ela olha e diz,
que seja feita a vontade do nosso Deus, do meu Pai, do nosso Pai que está nos céus. Que se faça a vontade de Deus. E a gente faz isso? A gente faz isso? A gente faz uma oração, Pai Nosso que está nos céus, como a irmã fez, santificado. E a gente sabe o que é esse Pai Nosso? A gente sabe o que é esse Pai Nosso? Se a gente soubesse, a gente faria ele e entregaria a Deus e deixa ele tomar conta e vamos seguindo. Mas a gente vai controlando. Aí a gente vai tendo dor no ombro, dor no pescoço, dor na coluna, dor no quadril, nervo ciático, joelho, todas as juntas, junta tudo e vai jogar fora, não vai adiantar, porque nós somos seres controladores. Ah, mas a gente entrega nas mãos de Deus. Que mentira! A gente nem sabe como é entregar nas mãos de Deus. Algumas pessoas já começou a despertar a sensação de se fazer objeto na mão de Deus. De se permitir. Eu mesmo não vou mentir, não é fácil não. Né? Então, eu estou falando aqui, não é fácil. Então, a gente vai, quando a gente vê que o negócio vai saindo do trilho, a gente puxa, aí começa a sentir enxaqueca, dor de cabeça, mal-estar, não sei o quê. Ué, mas eu estava boazinha, claro, você estava liberando. Daqui a pouco você fez o quê? Travou, reteve e quis fazer do seu jeito. Maria não, ela se entregou. E aí é quando, passados-se uns 3 meses, Maria vai sem nem saber que estava no seu ventre, né? O Salvador. E ela vai visitar quem? Quem é que sabe? Ela faz uma visita a quem? Meu Deus, olha os internautas, ela faz uma visita a quem? Todo mundo aqui tá com sono, viu? Aí, meu Deus, tá vendo que o povo sabe? Vocês escutaram aí, meu Deus, só porque eu falei, eles ficaram com vergonha. Isabel. Então, a segunda saudação ocorreu quando Maria foi visitar sua prima Isabel, que foi envolvida por um espírito do Senhor e respondeu assim ao cumprimento de Maria. Maria adentra a casa de Isabel e já na porta ela faz a saudação e Isabel lá de dentro já vem saudando Maria e eu imagino, eu já faço até o teatro. Nesse corredor aqui, lá vem Isabel, Maria está aqui e ela vem Maria encontra e param as duas. E a barriga de Isabel mexe. Quem é que está dentro da barriga de Isabel? João Batista, o precursor, que veio 6 meses antes que Jesus. Só 6 meses de diferença. Então, Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Ela não disse Jesus, ela falou do teu ventre. Entende? Então, daí, a tradição preservou uma forma reduzida dessas duas saudações com uma prece curta, mas com muita força, dita com muita fé por todas as mulheres e homens em aflições, Maria vai e acolhe. E essa é a Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E aí, a igreja,
acrescentou Jesus. Então, a igreja, o judaísmo, aqueles que são judeus reencarnacionistas e que aceitam Jesus, acrescentaram. E aí é quando esta prece, embora curtíssima e sintetizada, ela tem um sentimento profundo de fé, não é? Voltado a semear com alegria e salvação nos caminhos da dor. Então, a gente vai trazer agora Maria. Antes, nós vamos trazer Maria, e aí eu queria mostrar como é que eu posso... Vem cá, querida. Porque cada computador é de um jeito. A gente... Com quem sabe, minha filha, é melhor. Faça. Ai, obrigada. Então, essa é a casa de Maria. Está vendo aqui em Éfeso? Essa casa é uma casa que ela tem várias visões, eu vou trazer um pouquinho de cada. Essa casa é a visão, é a casa que ela viveu por uma década. Ela, aos 64 anos, ela faleceu. Né? Depois eu vou trazer um pouco. E essa casa foi João que ganhou o terreno e foi buscar Maria para que ela vivesse com ele. Porque uma vez que ele foi escolhido por Jesus para representar a humanidade. Por isso muitas pessoas trazem, relatos de que Jesus desdenhou de Maria e dos seus irmãos. Nunca, jamais, o espírito da magnitude de Jesus convidar Maria para ser sua mãe iria desdenhar. A mesma coisa, isso é minha opinião, viu? A mesma coisa, eu acho, eu sinto, que Jesus, ali no templo, ele não ia sair chutando, nem com um chicote, chicoteando as pessoas que estavam vendendo no templo. Assim, sabe? Essa é a minha visão. Eu respeito quem tem a visão diferente. A minha visão é essa. A mesma coisa de Deus, que Deus não castiga. Pronto, se Deus não castiga, tudo que eu tenho é fruto meu. Eu vou recolher aquilo que eu plantei. Lembrando que a semeadura, né? Lembrando que nós semeamos e vamos colher o que semeamos. Então eu não posso colher amor se eu semeei ódio. O espírito é herdeiro do próprio espírito. E a gente precisa entender isso, né? Então, essa casa, e aí eu vou mostrar aqui a outra, deixa eu ver aqui, deixa eu botar o... Tá aqui. Não, deixa eu botar o óculos. Deixa eu ver aqui. Porque cada computador é de um jeito. Agora. Pronto. Aqui é a casa, e aí ela também está na visão lateral. Foi construída por João, e eu acredito que por outros, né? E ela é de pedra. É uma casa de pedra à época. Então, essa casa foi a que amparou. Ele ganhou o terreno de um religioso em Éfeso, que era um cristão que se transformou cristão e que doou esse terreno. Foi quando ele construiu a casa e foi buscar Maria. Maria estava em Esmirna, na casa em Jerusalém, na casa de uns parentes de José. E aí ela foi levada por João. Então, vamos ver as outras. Aí, eu acho que eu passei rápido. Não. Aí é a montanha de Bilbo, que Bilbo chama-se Rochinol, né? Que era aonde Maria ficava nas suas preces, nas suas orações. Quando ela queria estar mais próximo de Jesus, ela ia para ali e ela fazia suas orações.
Então, é onde se situa a casa de Maria, que podia-se ver o mar Egeu. Então, quando ela olhava o mar Egeu, ela sentia Jesus bem perto. Ela sentia, ela acariciava o seu coração, né? Então, é só para a gente ver um pouquinho. Aí, a casa de Maria já em ruínas. Deixa eu ver, as ruínas do altar que foi feito para depois, né, que Maria se foi colocado um altar ali para que ela pudesse, ou aliás, antes dela ir, ela fez ali como se fosse uma igreja. Depois ficou igreja, a igreja de Maria, e que hoje muitos religiosos vão lá pregar nessa igreja, e aí reorganizaram. Inclusive, eu estou trazendo isso do livro do professor Severino Celestino, tá? Então, é um livro que ele trouxe com riquezas de detalhe, eu vou mostrar para vocês, é importante a gente saber. E ele, como é mariano, devoto de Maria, né, que iria ser um padrezinho, não foi? Ele brinca muito, diz que quando ele estava com o pé no convento, né, na parte de ser celibato, aí ele conheceu a esposa dele, aí ele disse que a esposa dele tirou ele, e ele disse que ela botou ele no mau caminho. Eu disse, não foi não, professor, muito pelo contrário, ele botou foi no bom caminho. E aí, ela é uma fofa. Então, aqui temos a imagem de Maria na subida da montanha. Essa imagem depois foi colocada em 1980 pelo Papa João Paulo II, né? Ele foi, e aí ele fez a missa aí nessa parte não aberta, mas naquela fechada, aonde a maioria dos religiosos, eles fazem a missa nesse ambiente. Então, aqui, né, são as ruínas da igreja de Maria em Éfeso. Então, essas ruínas, elas ficaram quando Maria foi enterrada. E há um relato muito interessante que Maria foi enterrada e Tomé, que é São Tomé para os religiosos, né? Tomé não conseguiu chegar a tempo. Então, quando enterraram Maria, João, Pedro e alguns outros, que enterraram Maria numa gruta, e aí saíram. Quando Tomé chegou, eles levaram Tomé lá. E aí, quando Tomé chega lá com eles, que eles tiram da gruta umas folhas, né? Tipo assim, umas palhas, digamos assim, né? Não é de coqueiro, mas deve ser de... vamos dizer que seja... me esqueci até o nome. Enfim, palmeira, isso, obrigada. Umas folhas de palmeiras, isso. Então, quando eles chegaram, que eles tiraram a folha de palmeira e que eles abriram o esquife e que eles olharam, ela não estava lá. Isso ninguém proclama, né? Não só Jesus, e aqui eu não tenho nada com isso, está escrito no livro, vamos pedir ao professor Severino Celestino, não só Jesus, como Maria, o seu corpo não foi encontrado. Curioso isso, né? Então, não só Maria, ou não só Jesus, não foi encontrado o corpo dele, e que uns dizem que o corpo de Jesus foi roubado, e que foi os judeus que roubaram, e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá. Enfim, deixa o povo achar o que quiser. Eu não acredito nisso, mas eu também não posso dizer no que eu acredito. Né? Então, e para não virar polêmica. Então, o de Maria aconteceu a mesma coisa, só que ela não ressuscitou, ela não apareceu para eles, como Jesus apareceu no terceiro dia,
Só que Maria, quando Tomé foi lá para ver ela, e que eles foram, e que eles abriram, tiraram as palmeiras, as folhas, e que eles viram Maria não estava, não é nem no, não vamos dizer caixão, que não é, envolvida, no pano, isso, tem um pano que eles usavam, né? Ela não estava mais lá. E isso, eles ficaram chocados. O que eles fizeram? Eles fecharam e não falaram para ninguém nada e ficaram com aquilo dentro. Aí, uma religiosa chamada Ana, deixa eu ver o nome dela, Ana Catherine Emmerich, essa religiosa, no século XVIII, no ano de 1774, ela, e aí eu vou ler, e aí vocês vão saber qual é o livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É esse livro aqui. Comunidades do Caminho. É espetacular. Comunidades do Caminho. A história do cristianismo nascente. O professor Severino Celestino é um pesquisador, estudioso do judaísmo, do hebraico, aramaico. Ele tem mais de 40 anos de estudo e de professor na universidade dessa cadeira, lá na Paraíba. Então, ele escreve aqui, a história da descoberta da casa de Maria, porque até então era ruínas, ela ficou assim, então ninguém ia saber o que era. Tinha uma imagem bem pequenininha, uma estátua bem pequenininha, que, né, se perdeu na ruína. Então, ele traz aqui, a história da descoberta da casa de Maria começa com uma religiosa alemã de nome Ana Catherine Emmerich, que viveu no final do século XVIII. Então, ela viveu de 1774 até 1820, chegando a desencarnar no dia 15 de agosto. Esta religiosa, segundo a história, era portadora de uma mediunidade de vidência e de efeitos físicos de graus muito elevados. Emmerich dedicou sua vida a Deus. E a história conta que ela ouvia vozes e via cenas religiosas que ninguém jamais viu ou assistiu. E mesmo sem nunca ter ido a Éfeso, contou com todos os detalhes a chegada de Maria àquela cidade, sua vida e sua casa. Graças às suas indicações, a descoberta da casa de Maria foi rápida. E aí os religiosos da época começaram a procurar ela, para saber da mediunidade dela, o que é que ela estava dizendo. Então, segundo sua narrativa, de Ana Teresa, no dia 29 de dezembro do ano de 1812, quando rezava, teve uma visão mediúnica. Em dado momento, tudo foi ficando vermelho e quente, descendo uma luz brilhante do céu que a tocou e ela começou a sangrar. Ela não estava só. Tinha vários com ela, várias religiosas com ela, porque ela já era uma religiosa doente. Porque era doente porque o povo não entendia que aquilo era mediunidade, né? Então, infelizmente, ela adoecia. Então, e aí, como se estivesse crucificada, seus pés e suas mãos ficaram perfurados, com marcas de cravos. Todos os que estavam em sua volta ficaram assustados. Todos, né, ali ficaram estarrecidos. E aí eu me lembrei daquela palestra do professor Dr. Paulo Frutuoso, da materialização. É um estudioso profundo de materialização.
Ele tem 50 anos, né, de profissão de médico, oncologista, cirurgião. Será que ele já viu alguma coisa? Ele relata nos seus, acho que foi 10 livros, 12 livros, né, que ele psicografou, não, que ele traz como estudo, pesquisas, e ele traz a materialização, porque no centro que ele frequenta, no Rio de Janeiro, que é o Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, é um centro que se dedicou até 2015 à materialização. Então, os médios de efeitos físicos, de ectoplasmia, né, eles tinham sessões, e foi quando o Dr. Paulo foi tendo a oportunidade de ver nítido que ele era descrente. Ele não acreditava em nada, mesmo sendo filho do fundador, praticamente, do centro, trabalhador do centro espírita, que ele hoje trabalha. Então, veja, aquela época e nos dias atuais, né? Então, todos os que estavam ali, em sua volta, ficaram assustados. Parece que ela partilhou a angústia do Cristo, veja aí, durante a crucificação, e tornou-se uma religiosa estigmatizada. Quem terá sido ela, né? Olha aí, depois você vai me dizer isso aí. Então, os médicos não conseguiram dar uma explicação científica para este caso. Ela ficou mais doente ainda e no ano de 1818 tinha momentos que ficava em transe mediúnico, nos quais contava suas visões. E aí é onde está. Segundo as narrativas, ela via como Maria veio para Éfeso com João. Antes de aumentarem as perseguições em Jerusalém e como se estabeleceu em cima de um monte perto de Éfeso, onde já viviam os cristãos em tendas e grutas. Uma religiosa, no ano de 1818, ela tinha visões claras, transparentes, lúcidas. Ela sentia na pele as chagas do Cristo naquela época, não é? Então, a casa da Virgem Maria, construída por João, era de pedra, retangular as pedras, e tinha uma lareira e um nicho. Ao lado do nicho ficava o seu quarto, o quarto de Maria. E embaixo passava uma nascente. Então, essa religiosa, ela descreveu absolutamente tudo, inclusive a nascente. Como ela poderia descrever tão perfeito se ela nunca estivera lá? Materialmente nunca, né? Mas ela pode ter sido, sim, uma daquelas mulheres sedentas do amor de Jesus, do amor de Deus, seguidora do Cristo, que saía e que ia embora com seus filhos. Quem sabe ela não era uma daquelas que estava com Maria de Magdala? Ninguém sabe, porque a pesquisa, eu acho que o professor deve continuar nos próximos livros. Então, voltando, Ana Caterine, nas suas revelações, falava de uma casa com uma nascente de água sagrada e com uma vista sobre a cidade antiga de Éfeso. E aí foi quando muitos religiosos, desde o ano de 1891, começaram-se os religiosos a procurar, a querer realmente saber de o que era isso, por que ela tinha essas visões. E aí um religioso, já no ano de 1950 e alguma coisa, ele faz uma visita ao local e aí é quando ele começa a entender que ali de fato estava plantada. É quando ele mais dois religiosos, né, da Igreja Católica,
São três. Eles vão a esse ambiente, tipo assim, eles foram levados intuitivamente pela história dela. E lá, quando eles estavam com sede, um deles disse: eu estou com sede e não tenho o que beber. Aí um senhor, acho que um daqueles pastores, né, de ovelhas, estavam por ali, aí escutou e disse: tem, senhor, tem uma nascente aí dentro desta casa. E aí foi quando ele ficou... Mas essa casa, ela ficou em ruínas. E não mais foi aproveitado. E eles foram olhando, foram buscando, até que encontraram uma imagem bem pequenininha de Maria. E aí, dali eles entenderam que era a casa de Maria. E aí eles fizeram, acho que refizeram toda a casa e montaram a estrutura, né? Colocaram de novo as pedras no mesmo formato, e o ambiente é todo cercado e só é permitido através das caravanas, como muitos deles vão, inclusive o professor Severino leva, né, algumas caravanas para lá. Então, e aí a gente vai entendendo que Maria, ela não é uma qualquer, ela não é uma comum. E quando Jesus, ela pede para que ele faça o primeiro milagre, e ela diz: fomos convidados a esta boda, mas já acabou o vinho. E aí Jesus olha para ela e diz: mãe, queres que eu faça? O que tu queres que eu faça? Não é chegada a hora. Quer dizer, ainda não era a hora de Jesus fazer o primeiro milagre, mas ela olhou e disse: que vamos deixar os anfitriões passar maus bocados? Né? E aí ele olha para ele e faz: o que é que eu não vou dizer? Uma mãe me pedindo. E aí ele vai e faz. E aí é quando ele transforma a água em sabor, em coloração. Ele não transforma em vinho, né? E aí as pessoas começam a tomar o melhor vinho da festa. Então esse foi o primeiro pedido de Maria. E quando ela chega, que ele está pregando, e aí dizem assim: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te chamando. E aí ele olha e diz: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Senão todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então ela é a mãe dele, porque sempre fez a vontade do Pai. E os irmãos também, que são os discípulos, os apóstolos, que é tido como irmãos. Não mais, né? E sim como irmãos. E depois ele passa a chamá-los de amigos. Então, veja que a mensagem do Evangelho é tão deturpada, é tão estigmatizada negativamente, que Maria, é claro, que Maria nunca ia ser na boca dos patriarcalistas e machistas da época. Infelizmente. Então, quando a gente começa a entender quem era que seguia Jesus, eram os homens? Era só os 12 discípulos, os 12 apóstolos. E quem era que seguia? Eram as mulheres com as suas crianças. Entende? Olha aí, as mães levando os filhos para as casas espíritas para evangelizar. Não é verdade? Então, Maria, e aí tem uma partezinha aqui, e aí eu pensei que iria dar tempo, mas eu vou deixar para a próxima. E aí Maria é convidada por Jesus a ser a rainha no seu reino. Essa rainha aonde o Pai a convida e Jesus vem buscá-la na sua casa. Na sua casa. É quando Jesus
se aproxima dela como peregrino e ela acha interessante porque ela sempre dava o ouvido, o ombro, aquela fila de pessoas necessitadas de escuta. E aí é quando ela está naquele dia triste, chorosa, saudosa, já com 64 anos, no ano de 46, ela sente um peregrino adentrar e ela de cabeça baixa, ele exclama, mãe. E ela levanta e diz, o que queres, filho? Mãe, eu venho te trazer a boa nova. E ele começa a falar, e ela começa a olhar e dizer, que é esse? Que ao invés de eu estar dando, ele que me dá. Que peregrino é esse? Que mendigo é esse? Que ao invés de receber de mim, eu recebo dele. E que fala tão claro, tão nítido. A sua voz ecoa no seu coração. E Maria, no impulso radioso e de intensa energia, olha para os seus pés. Quando ela vê 2 chagas. E aí ela, com o coração já acelerado, ela respira fundo. E aí ela olha, e quando ele toca, ela olha as suas mãos, as 2 chagas. E ela olha para ele e diz, meu filho. Ele diz, sim, mãe, sou eu. Venho te buscar. Logo mais estarei comigo essa noite. E vocês não têm ideia da sensação, desculpa a emoção, da sensação que ela teve. E ela toca ao seu coração a flâmula que ela ainda quer ter certeza que é seu filho. E quando ela toca, ela diz, filho, o que fizeram contigo? E aí ela vai se ajoelhar, ele levanta e de pronto ele se ajoelha e diz, mãe, tu és a convidada no reino do meu pai. Pois ele me envia para te levar, para ser a rainha dos anjos lá no céu. E aí ela tomba. E João chega. E aí, 2 dias depois, Maria é sepultada. Aonde vocês viram. Então imagine o que ela não é no mundo espiritual. Se vocês, de fato, querem saber um pouquinho de Maria, leiam os livros, aonde eu trouxe esse também. Né? Esse livro é pequenininho, é uma compilação do livro Memórias de um Suicida. E aqui nós temos outros tantos livros, o que eu falei de Maria de Nazaré, Miramês. Então, para que nós possamos entender que quando uma mãe e um pai roga em prece por Maria, em aflição, na hora, ela resolve. Ela envia suas legionárias, seus legionários, os lanceiros de Maria, que é o ambiente aonde eles convivem conosco. Então, qual é a mãe que deixa um filho com fome? Qual é o pai que deixa um filho com fome? Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Gratidão e muita paz.